galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Prontinhos para mais uma aulinha de matemática aqui com a professora Neumar? Vamos lá? Então, só que antes de tudo nós temos aqueles avisos. De novo, professora, sim, porque é muito importante. Isso é muito importante para esse ano letivo, tá bom? Então, ó, entra lá no Classroom, você que tem acesso. Faça a atividade que é postada para vocês, tá bom? É em relação à nossa aula, toda feita com muito carinho, com muita atenção e é exatamente o que a gente está explicando aqui para vocês, tá bom? E você que não tem acesso, passa lá na escola que tem atividade esperando por você. Mas não adianta só pegar a atividade, né? Tem que resolver, tentar fazer e devolver na escola. Combinado? Não esqueça disso, corre lá que ainda dá tempo. Beleza? Então, vamos continuar aqui com a nossa aula de matemática, mas vocês lembram o que vocês viram lá na aula anterior? Olha só, o que nós vimos? Operações com números racionais, a multiplicação, não é verdade? E o que nós vamos ver nessa aula? Operações com números racionais, multiplicação e divisão. Mas vocês aí em casa lembram o que é um número racional? Já sabem diferenciar esses conjuntos naturais, racionais? Vamos lá então? Vamos se aventurar um pouquinho? Olha só, só que para isso a professora já trouxe um quiz para vocês, justamente para a gente tentar aí identificar o conjunto dos racionais, dos naturais. Então olha só, presta atenção. Observe os dois grupos de números e identifique e indique, né, se faz parte do conjunto dos números racionais ou naturais. Percebam que aqui nós temos dois conjuntinhos, né? Com alguns números. Olha só, o 1, o 5, o 10, o 7, o 2 e o 33. E aqui embaixo nós temos 1 meio, que é 1 sobre 2, 0,22 e 0,01. Então a professora vai dar um tempinho para vocês, tá bom? E eu já retorno aqui para a gente ver, tá bom? Beleza? Até mais! E aí, pessoal? Conseguiram identificar? Então, vamos ver como é que ficou, né? Olha lá. Então, aqui nós temos os números naturais, né? Que é o 1, o 5, o 10, o 7. Vocês já conheceram, né? Os números naturais lá no comecinho, né? E os números racionais, que ele pode ser representado em forma de fração, né? Ou também assim com vírgula, não é verdade? Nós temos lá o 0,22. A gente lembra muito que quando você vai lá no mercado, não é verdade? Nós temos aí os números decimais, né? Que tem a vírgulazinha, tá bom? Então, indicando ali para os racionais, tá bom? Então, vamos praticar mais um pouquinho, que eu sei que vocês já sabem aí multiplicar, dividir, então vamos, né? Vamos praticar. Então, agora a professora trouxe aqui praticando um para vocês, descubra a sequência e escreva os próximos termos. Perceba que nós temos 3 termos, 0,03, 0,3 e o 3. Quem serão os outros 2 termos? Essa é uma perguntinha que a professora está fazendo para vocês. Quem serão esses 2 próximos termos? Então, vou dar mais um tempinho e a gente já retoma para ver, tá bom? Quero ver se vocês aí em casa vão descobrir. Até logo!
estratégia que você utilizou aí em casa para descobrir isso? Hein, galerinha? Vamos ver? Olha só como que a professora fez aqui, tá? Então, acompanhe. Vamos lá. Olha só, como que podemos encontrar esses outros dois termos? Nossa, né? Então, perceba, uma dica é você analisar o quê? A vírgula, tá? Você identificou algum outro padrão? Perceba se tem algum padrão, se está acontecendo alguma coisa com a vírgula. É uma dica aí para vocês, tá? Então, sempre que a gente tem uma sequência, a gente tem um padrão, tá? A gente tem um padrão, às vezes a gente tem que descobrir, analisando, né, os termos que são dados. Então, olha só, o que aconteceu com a vírgula? Você identificou aí? Ela está se deslocando para a direita, tá bom? Então, nós temos uma operação do quê? De multiplicação. Perceba que ela está, ó, indo para a direita, tá bom? Tá vindo aqui da esquerda, né? Olha só, estava aqui no zero, daí depois, perceba que a gente tirou um zero, ela foi ali, né, pertinho do 3, e depois foi para depois do 3, tá bom? Então, olha só, nesse caso, nós estamos multiplicando por 10, né? Sempre que a gente vai multiplicando por 10, tem um zero, eu vou deslocar uma vírgula lá para a direita. Nós já trabalhamos essas multiplicações, né? Por 10, por 100, por 1000, não é verdade? Mas veja só, aqui nós estamos multiplicando por 10, então a vírgula ela vai andar uma casinha para a direita, porque o 10 tem um zerinho, tá bom? Então, olha só o que está acontecendo. Ela foi... Então, qual será que vai ser o nosso próximo termo? Então, eu vou multiplicar 3 por... Vamos lá? Por 10. Muito bem. Então, perceba que a gente está multiplicando. Olha só, 0,03 vezes 10, né? Eu tenho lá 0,3. 0,3 vezes 10, eu tenho 3. A vírgula foi deslocando. E agora? 3 vezes 10. Ah, professora, ficou muito fácil agora, não ficou? Olha só, 3 vezes 10 é quanto? Você já fez a continha aí em casa? Tá bom? Mas aqui nos slides também tem as continhas para vocês, a gente fazendo essa multiplicação. 0,03 vezes 10, tá? Ó, e 0,3 vezes 10, tá bom? A gente sabe que fica mais rápido, né? Você sabe, quando tem uma multiplicação aí por 100, né, por 10, só deslocar a vírgula, tá bom? Isso que a professora queria mostrar aqui para vocês, tá? Então, quando eu multiplico 3 vezes 10 é 30, né? Aí sim, né, pessoal? Olha só, 3 vezes 10, 30. Então, nós já descobrimos o próximo. E qual que será o outro termo? Você sabe aí já? Ah, professora, olha só, 30 vezes 10 é quanto? 300. Perceberam essa vírgula se deslocando? Olha só, ela sempre foi pulando uma casinha para a direita. E quando aqui nós, né, não temos, quando ela vai se deslocar mais uma vez para a direita, aqui quando nós fizemos 30, né, quando nós realizamos ali 30 vezes 10, ela andou né, a gente acrescentou um zerinho ali. Então, 30 vezes 10 é 300, viu só? Ah, ficou muito fácil, né? Então, vamos praticar mais um pouquinho? Agora que a professora já fez uma com vocês, agora eu vou dar mais um tempinho, hein? Então, olha só, nós temos uma outra sequência aqui, beleza? Então, temos lá 120, 12, 1,2 e quero de novo descobrir quem são esses dois termos ali que estão faltando com aquele pontinho de interrogação, tá? Descubra a sequência e escreva ali, então, esses próximos termos. Lembra da dica? Ou você já esqueceu da dica? Tem vírgula ali? Você está vendo uma vírgula? Pensa na vírgula, tá bom? Essa é a dica da professora, então eu já retomo aqui para a gente ver quais são esses termos.
Ah, aí, pessoal, vocês conseguiram descobrir quais são esses dois termos? Tenho certeza que sim, hein? Lembra da dica lá da vírgula? No outro, nós tínhamos o quê? Uma multiplicação por 10, não é verdade? Então, aqui sempre é multiplicando. Então, vamos tentar usar a mesma estratégia? Vamos ver o que acontece? Então, eu tenho 120. Se eu multiplicar por 10, eu vou acrescentar um zero. Seria 1.200, né? Já não deu certo. Então, nós temos uma outra estratégia aqui. Né? Vamos tentar uma outra coisa. Vamos ver aqui com a professora. Ó, e agora? Né? O que podemos observar? Essa vírgula está se deslocando para onde? Na anterior, ele estava se deslocando para a direita. Nesse caso, perceba que nós temos aqui 120, aqui nós temos 12. O que aconteceu? Saiu um zero. Então, quer dizer que temos uma vírgula depois do zero, agora a vírgula está aqui depois do 2. Então, ela andou para a esquerda. Né? Muito bem. E depois, olha só onde que essa vírgula foi. Aqui, né? Na frente do 2 e antes do 1. Então, está aqui, 1,2. Né? Então, ela não está indo para a direita. Ela está voltando aqui para a esquerda. Né? Então, nesse caso, nós temos o quê? Ó, a vírgula está se deslocando para a direita ou para a esquerda. É o que a professora falou para vocês, né? Ela está vindo para a esquerda. Para a esquerda, né? Muito bem, tenho certeza aí que em casa você identificou isso. Então, nós temos o quê? Uma divisão. Não é verdade? Vocês lembram quando a gente fazia uma divisão lá por 10, por 100? O que acontece? Quando eu tenho 10, né? A casinha se desloca, né? A casinha não, a vírgula, né? Se desloca uma casinha. Se eu tivesse 100, ela ia se deslocar duas casinhas, porque isso está relacionado à quantidade de zeros, tá? Então, professora, mas eu fiz a conta, eu peguei e dividi, né? Eu fui lá e fiz 120 divididos por 12. Muito bem, é isso mesmo. Aí você pode fazer, né? 120 divididos por 10, né? Desculpa. Aí eu vi que deu 12. Daí eu fui lá e dividi 12 por 10. E eu vi que deu 1,2. Pode ser assim também? Pode. Tá? O jeito que a professora está falando aqui de deslocar a vírgula é uma maneira de você agilizar, né? Calcular mentalmente. Essa é a ideia, tá bom? Então, olha só, temos uma divisão. Mas por quanto? Por 10. Muito bem, tá? Então, veja só, olha aqui, praticando 2, né? Que nós estamos resolvendo aqui, tá? Lá no 1, o que nós realizamos? Nós multiplicamos por 10. E aqui no praticando 2, nós dividimos por 10. Não é verdade? Lá nós multiplicamos no praticando 1 e no praticando 2, nós dividimos por 10, tá bom? Beleza? Então, olha só, nós vamos fazer exatamente uma divisão, pessoal. 120 divididos por 10, que dá 12. E 12 divididos por 10, eu tenho lá 1,2. Cheguei aqui. Então, o que eu vou fazer para encontrar o próximo termo? Hein, professora? Vou dividir por 10 também? Olha só. Então, vamos lá? Vamos fazer essa divisão? Vem aqui com a professora. Olha lá. Então, eu tenho lá 1,2 e vou dividir por 10. Vamos trabalhar com a vírgula? Olha lá. Então, eu tenho 1,2 divididos por 10. Então, a vírgula, ela está aqui depois do 1, né? Ela está depois ali. Então, ela vai passar lá para frente do 1. Passando ali para frente do 1, eu acrescento um zero. Tenho 0,12. Agora, novamente, o que eu vou fazer? Eu vou dividir por 10. Mas, nossa, professora, era só isso? Sim, era só isso. Então, agora eu vou dividir por 10, né? Novamente, olha só o que acontece. Eu tenho lá 0,12, trabalhando com a vírgula. Presta bastante atenção. Divididos por 10. Então, olha onde que está essa vírgula. Ela está aqui na frente do 1 agora, né? Que eu tenho lá o 0,12. Vou dividir por 10, né? Tenho um zero aqui no 10. Então, eu vou deslocar essa vírgula uma casinha. Então, ela vai lá, né, para a esquerda. Então, ela está na frente do 1, agora ela vai lá para frente do 0, né? Ó, tá vendo? Ela vai lá para frente do 0 e eu acrescento esse 0 ali. Viu só? Como que você fez aí em casa? Como que você chegou nessa conclusão? Então, perceba, né, que nós temos ali uma sequência com um padrão onde o primeiro exercício nós estávamos o quê? Multiplicando por 10. E nesse nós estamos dividindo por 10. Tá bom? Beleza? Então, continuando aqui com a professora, olha só, qual que é o resultado da seguinte divisão? É um desafio para vocês. 2 divididos por 1 sobre 4, ou 1/4, né? É igual a... não sei, né? Então, eu vou dar um tempinho para vocês e eu já retomo aqui para a gente resolver isso.
E aí, galerinha, vamos fazer esse aqui no quadro com a professora? Então, eu tenho lá 2 divididos por 1/4, né? Então, como que eu faço? Eu sei que vocês já fizeram essa divisão. Então, uma forma de vocês fazerem isso, eu vou repetir o 2, aí vou mudar essa operação. Qual operação que eu vou mudar? Vou colocar uma multiplicação. Quando eu faço isso, eu tenho que inverter a minha fração. Eu tenho 1 sobre 4. Eu vou ter 4 sobre 1. Porque isso é o quê? É o inverso. Você já ouviu falar do inverso, né? De um número. Então, quando eu estou falando do inverso, é exatamente isso. Eu vou inverter. Eu tenho 1/4, eu fico com 4 sobre 1, tá bom? Mas e agora? Como que eu faço essa multiplicação? Ah, você já aprendeu multiplicação aí com fração, né? Mas vamos retomar, olha só. Vou colocar um aqui embaixo para vocês entenderem um pouquinho melhor, olha só. E agora eu faço aquela multiplicação que você aí em casa está acostumado. 2 vezes 4, 8, não é? Olha só. E 1 vezes 1, 1. Beleza? Mas pode ficar 8 sobre 1? Não tem problema. Mas 8 divididos por 1 é 8. Muito bem. Então, viu só o que nós realizamos? Nós realizamos aqui a nossa multiplicação, né? De fração, a partir do quê? De uma divisão. Que tal, né? Então, mas essa resolução está feita aqui nos slides também. Vamos lá? Olha só. Então, temos uma divisão de um número inteiro por um número fracionário. Muito bem, né? Então, olha que a professora destacou aqui do inverso, né? Então, ó, 1/4, né? Para resolvermos, podemos começar identificando o inverso de 1/4. Foi exatamente o que a professora fez ali com vocês. O inverso eu inverto, né? Troco o denominador com o numerador, tá bom? Então, o inverso de 1/4 é 4 sobre 1, tá? Observe que para encontrar o inverso de um número fracionário, devemos inverter o numerador com o denominador, beleza? Não vamos esquecer mais, né? E agora, né, que já sabemos, né, o que é o inverso de 1/4, que o inverso de 1/4 é 4 sobre 1, né? Vamos realizar a seguinte operação que a professora acabou de fazer com vocês. Então, olha só, note que agora nós temos uma multiplicação de um número inteiro por um número que agora ele está aqui na forma fracionária, mas nós já poderíamos multiplicar 2 vezes 4, que é 8, né? Porque 4 divididos por 1 é 4, tá bom? Então, olha só, bem, né? Explicadinho aqui para vocês. 2 vezes 4, 8. 1 vezes 1, 1. Tá bom? Então, ficou 8 sobre 1, que é igual a 8. Muito bem, pessoal. Então, concluindo, né? Nós temos ali a professora fez bem detalhadinha a continha para vocês, a multiplicação, né? Multipliquei ali 2 vezes 4, 1 vezes 1 e chegamos lá no 8. Bem explicadinho aí nos slides, tá bom? E agora, eu tenho uma tarefinha para casa? Voltamos com tarefinha para casa. Mas essa eu sei que vocês vão aproveitar aqui na aula de hoje, que vocês já aprenderam a fazer essa divisão e vão fazer aí em casa para a nossa próxima aula, hein? Ó, qual é o resultado da seguinte divisão? 0,5 divididos por 1 sobre 2. Isso vai ser igual a... Então, quero ver qual estratégia você vai utilizar, tá bom? Então, a professora vai dar um tempinho aí para você em casa copiar, tá bom? E eu já retorno aqui pra gente fazer um resuminho da nossa aula.
E aí, galera, já copiou? Então, na próxima aula a gente corrige, beleza? Então, vamos finalizar aqui nossa aula? Olha só! Hoje nós trabalhamos ali operações com números racionais, né? De multiplicação e divisão. E na próxima aula, nós também vamos trabalhar mais um pouquinho de multiplicação e divisão, tá bom, pessoal? Então, até a nossa próxima aula e um grande abraço aqui da professora.